Voltamos para a nossa sala de aula e desde já eu lhe desejo um bem-vindo caloroso para você que está aqui conosco. Caso não seja inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, acione aí o sininho, deixe o seu like, o seu dislike, compartilha esse vídeo e não deixe de deixar o seu comentário. Nós iremos falar sobre a lição 11, não é uma aula, é uma sinopse, um resumo da aula, e a lição de número 11, lição Betel, tem por tema não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. O nosso texto áureo ou de ouro, mas é grande ganho de piedade com o contentamento. No momento que eu gravo esse vídeo, chove muito aqui na cidade de Itaguaí. Não sei como está o clima na sua região, mas aqui chove bastante. A verdade aplicada, devemos enfrentar a inclinação à cobiça andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus com alegria e louvores. Os objetivos dessa lição é ensinar acerca da cobiça e suas diversas formas, apresentar a cobiça como algo desenfreado, profano, e mostrar o lado positivo do 10º mandamento. O texto de referência é 1 Coríntios capítulo 10, nós não vamos ler como de costume para enxugarmos o vídeo, capítulo 10 de 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 6, que vai falar justamente no 6. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Como eles, como povo de Israel. A introdução dessa lição diz que o 10º mandamento trata dos desejos impróprios que surgem no pensamento e coração do ser humano, que, se guardados e alimentados, causam prejuízos ao relacionamento com Deus e com ao próximo. É verdade mesmo. Se nutrir, se cultivar, isso traz muito prejuízo para a nossa vida, tanto com Deus, que é a principal fonte da vida, e também para com o próximo. Geralmente, se nós estivermos mal com Deus, também ficaremos mal com o nosso próximo. Qual é o primeiro tópico dessa lição? O tópico 1 diz as várias faces da cobiça. Então, é importante a gente entender que a palavra tarmod, que é justamente a palavra hebraica para cobiça, o autor coloca aqui mais embaixo no 1, que ela vai falar de sensualidade, luxúria, desejo desenfreado por possessões ilícitas. É desejo intenso para o lado errado, é uma ambição má. Isso, na verdade, é cobiça, que tem uma diferença aí da inveja. Então, isso pode também ser uma temática da sua sala, e você pode, inclusive, fazer uma pergunta. Existe diferença da cobiça para a inveja? Pronto, você já cria uma interação entre alunos e alunos, entre professor-alunos, e isso é muito importante. Quando você iniciar o tópico, você já pode lançar essa pergunta para poder já criar esse momento, esse bom ambiente de um bom debate saudável em sala. Isso agrega valores, o aluno gosta de participar e se sentir útil em sala. As várias facetas da cobiça. A função do 10º mandamento é inibir a cobiça de modo geral. A função desse mandamento 10º é justamente bloquear uma ação, bloqueando a cobiça. Anulando a cobiça logo no seu princípio de surgimento. Então, o que Deus está fazendo aqui é justamente trazendo aquela amputação antes que dê vida a ela e que gere muitos males para as nossas vidas. O tópico 1, subtópico 1, diz o seguinte, vamos ver a hora. O 10º mandamento. No 7º mandamento, vemos a proibição do adultério. No 10º, vemos algo mais profundo, a proibição do desejo. Esse último mandamento visa proteger o ser humano das ambições erradas. A tal cobiça que tem infectado a muitos nas suas mais diversas formas. O mandamento é abrangente e abarca a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Já já nós vamos estar falando sobre Gênesis 6 e também
primeira epístola de João, capítulo 2, verso 16. Então, o 10º mandamento é como se fosse uma cerca que nos dá um limite para não passarmos dali. Existe uma máxima que foi usada por Martinho Lutero, apesar de não ser uma frase dele, mas Lutero usava muito para si. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer ninhos. Então, nós vamos entender que, muitas das vezes, um pensamento não tem como eu impedi-lo, mas eu posso impedi-lo de que ele se materialize em ações. Aí vem o meu domínio, o que Deus disse para Caim em Gênesis capítulo 4, verso 7. Caim, o pecado está na tua porta. Olha o pecado, ó. Para ti será o teu desejo, e o domínio dele é seu. Olha como é que Deus dá uma estratégia para Caim, dá um aviso para Caim. Deus coloca uma placa de alerta para Caim, mas Caim, obstinado, cego pela inveja, ele decide ceifar a vida do seu irmão. O tópico 1, subtópico 2, diz: não cobiçarás. A casa aqui corresponde a tudo que pertence ao teu próximo. Quando fala de casa, quando fala de boi, na verdade, o englobar de tudo. Então você não deve cobiçar nada do teu próximo. Não convém ao cristão, não convém ao servo de Deus, não convém àquele que diz que serve a Deus viver numa prática de cobiça. Então nós precisamos acender o alerta, o sinal vermelho, prestar atenção nas placas sinalizadoras da palavra de Deus, e para isso nós precisamos estar sempre lendo o manual condutor das nossas vidas. Aqui eu não posso ultrapassar, aqui eu tenho que dar preferência, aqui tem perigo de curvas que podem fazer com que a gente perca a direção. Tudo isso está inserido na palavra, desde que a gente consegue ler e entender que ali há um alerta, há um farol dizendo pare. Agora, a decisão de avançar ou de parar, isso fica por nossa conta. A placa só avisa. Se na frente as coisas derem de mal a pior, foi porque não respeitamos a placa que estava nos avisando quando nós as avançamos. Um mal corrosivo. A cobiça é o desejo irreprimível de querer ser como os outros. O desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos. A cobiça é o desejo desenfreado de você querer possuir o que o outro possui, de querer ser o que o outro é, de querer tomar para si o que é do outro. Qual a diferença da cobiça para a inveja? O invejoso, que é aquele que te olha de uma maneira tortuosa, de uma maneira maldosa, o invejoso, ele não quer que você tenha. Ele não tem problema em não ter. O problema dele é que você tenha. Então, se você não tiver, isso faz ele feliz. Eu não tenho, ele também não. Isso faz o invejoso feliz. O cobiçoso, ele quer ter o que você tem. Ele quer o que é seu. Por isso que é um desejo desenfreado. E ele vai trabalhar para se apossar daquilo que é seu. Quando nós vamos ver, analisando o texto de Caim e Abel, Caim, ele ficou com inveja de Abel, porque ele não queria que o sacrifício de Abel fosse aceito. Se o meu não foi aceito, o dele também não deveria ser aceito. Essa é a ideia do invejoso. Então, ele olha para Abel e vê que o dele foi aceito, mas por que o dele foi aceito e o meu não? Se o meu não foi aceito e o dele também não, sem problema nenhum. O invejoso, ele sofre disso. Ele não quer que você tenha e fica contente também por ele não ter. O cobiçoso é ao inverso. Esse é o mal que corrói. O problema se localiza no ser pessoal, no mais profundo da alma humana. Lá no centro, no âmago.
Por isso, todo cuidado é pouco, porque ninguém recebeu uma injeção de imunidade à cobiça. Precisamos que Deus trabalhe em nós, precisamos dar liberdade ao Espírito Santo, assim como possuímos o Espírito Santo e ficamos felizes por isso, precisamos permitir que o Espírito Santo nos possua, para que possamos vencer essa guerra sobre a cobiça. Ninguém está imune à cobiça. Recebi uma injeção quando eu vim para o Evangelho e hoje eu estou imune. Não, esquece. Tu não está imune a nada. A gente precisa trabalhar as áreas da nossa vida. O 2 diz, o perigo da cobiça. Cobiçar é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso. Sabedor disso, o Senhor, dono de nós, que não quer que venhamos a tropeçar na jornada, ele já coloca a placa de sinalização. E aí cabe a nós toda a atenção. Lendo Gênesis, capítulo 3, nós encontramos que nesse bate-papo com o diabo, Eva se deixa levar pela cobiça. Lembra que a cobiça é você querer ter o que o outro tem, ou querer ser o que o outro é. Gênesis 3 diz assim: a serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela recebe uma proposta de ser igual a Deus. Olha, que proposta! Até hoje os homens, até no Evangelho, estão à procura de ser igual a Deus. Semideuses, ou de repente o Deus Júnior, o Jesus Júnior, estão sempre procurando um título, um maior do que o outro, coisas que não competem com a Bíblia, que a Bíblia não incentiva ninguém a fazer, porque a proposta da Bíblia não é superioridade de uns para com os outros. A Bíblia nivela o branco, o preto, o escravo, o livre, o pobre, o rico, porque esse é o papel de Deus. Só que os homens, de modo insaciável, estão sempre procurando um ser maior do que o outro. Aqui o diabo faz uma proposta para Eva e isso gera uma cobiça dentro dela. E automaticamente essa cobiça faz com que ela anseie comer para ser igual a Deus. Caiu no conto do vigário. Depois que ela comeu, ela viu que, infelizmente, o estado dela, o estado deles, foi se degenerando, morreu espiritualmente, se escondeu de Deus, justamente porque cedeu a uma proposta do malandro espiritual. Muito cuidado com os malandros espirituais, que eles têm sempre uma proposta que aparentemente é boa e aparentemente te eleva, e na verdade é o fim de uma pessoa. Então, o perigo da cobiça. A cobiça é um desejo profano. Thomas Watson, o puritano, definiu cobiça como o desejo de possuir o mundo. Claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema está nos desejos corrompidos. Esse ponto aqui é importante, porque é bem lúcido, né? E nem todo desejo é perverso. O problema está nos desejos corrompidos, os quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. Você querer crescer, querer evoluir, querer se aperfeiçoar, isso é saudável.
Até se você se inspira em alguém, e na verdade nós sempre nos inspiramos em alguém, se você se inspira em alguém para poder crescer, isso é saudável. É algo de muito valor. Nós vamos ver Josué que andou com Moisés e tomou muitas das características de Moisés, assumindo Moisés. Nós vamos ver Eliseu que pede a Deus um ministério semelhante ao de Elias, para poder trabalhar na obra do Senhor. Logo, isso não é um desejo egoísta. Isso é um desejo de evolução, é um desejo de avanço, de qualidade, de querer crescer e se aperfeiçoar naquilo que estamos fazendo. O 2:2, a cobiça pode ser um desejo mortal. Josué, no capítulo 7, no verso 21, narra o caso de Acã, que eles perdem a batalha para a cidade de Ai, e o verso 19 diz assim: Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu-lhe Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Consequentemente, lendo o texto, você entenderá que o juízo de Deus veio sobre eles e a vida deles foram dizimadas. O 2:2, a cobiça como um desejo mortal. Foi o que aconteceu para eles. A ordem era para que eles não pegassem nada da cidade. Mas aí o olho gordo olha, cobiça e apanha desobedecendo a Deus, desobedecendo a ordem, avança o sinal e acaba pagando com a sua vida e a vida da sua família. Seguindo o texto, se você prosseguir, o verso 24, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, a barra de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, seus bois e jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha. O levaram no vale de Acor, e disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. A cobiça pode ser um desejo mortal. O 2:3 diz que a cobiça é um falso amor. Analisando, dentro do contexto da primeira carta de João, no verso 16, onde a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não vem de Deus, mas do mundo, e o mundo passa com as suas concupiscências, nós vamos ver que Eva, ela cai justamente na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Por quê? Ela viu concupiscência dos olhos, desejou comer, concupiscência da carne, para ser igual a Deus, soberba da vida. Se você vê o caso de Acã e analisá-lo, ele viu concupiscência dos olhos, ele tomou concupiscência da carne e traria muitos bens financeiros, soberba da vida. Ser mais poderoso, de repente, no ambiente da questão das finanças, dos metais preciosos da época. E no mesmo contexto cai Davi. Olha só, Davi viu Batseba. Davi tomou Batseba. E Davi se deitou com Batseba. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Me dá, traz para cá porque eu sou o rei. Eu sou o mandatário dessa nação. Eu tenho tudo o que quero ao meu dispor. Eu sou o rei. Manda vir. Soberba da vida. Onde o poder, ao invés de servir, se serviu. Onde o poder, ao invés de estar batalhando com os seus liderados, ele se serviu da mulher do seu liderado por causa da sua posição. É o perigo de chegar a uma posição e não saber fazer uso dela de acordo com a palavra
de Deus. Vamos aqui para o nosso tópico 3, o lado positivo do 10º mandamento. Como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. Devemos aprender a estar contentes? Devemos. O nosso texto áureo diz, mas grande ganho é a piedade com o contentamento. Grande ganho é alguém fervoroso, porque a piedade aqui vem do grego eusebeia, alguém devoto, alguém que se entrega para Deus, que se compromete com Deus, e alguém que tem contentamento com aquilo que ele possui, com aquilo que chegou até a sua mão. Devemos aprender a estar contentes. Eu não posso me lamentar pelo que eu ainda não conquistei, mas eu devo estar contente pelo o que eu já conquistei, pelo que eu já avancei. Todos nós, quando sabemos valorizar o que temos, isso já nos blinda da cobiça. Eu sou feliz pelo que tenho, glorifico a Deus pelo que você tem, mas não sofro crises por não ter o que você tem, ou por não ter o que o meu irmão tem. Nós estamos falando numa sala de aula, então você deve sempre englobar um conjunto, tá bom? E não vou sofrer crises pelo que os meus amigos têm, porque se eu sofrê-las, isso irá me causar um mal, isso me fará muitos danos. Então devemos aprender a estar contentes. O tópico 2, do capítulo 3, devemos crer na suficiência de Deus. A dura verdade é que na raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é suficiente para nós e ainda nos falta algo. Não estamos satisfeitos. E isso nos faz mal. É claro, eu devo não estar satisfeito para avançar. Mas se a minha insatisfação me trouxer momentos de lamentos, isso me fará mal. Então vamos entender. Eu preciso estar insatisfeito porque eu preciso avançar. Mas eu não posso estar insatisfeito e isso me estacionar e fazer com que eu viva lamentando. Essa deve ser a boa explicação para você dar para o seu aluno. Lamentar não favorece ninguém a nada. A nada. O 3.3 diz, devemos viver com simplicidade. Na vida espiritual, a simplicidade também pode ser considerada uma virtude. Para Davi, ela é o descanso que a alma encontra quando encontra redenção, satisfação e resposta em Deus. A simplicidade, ela faz você viver feliz, porque ela encaixa lá no contentamento, mas não numa zona de conforto que não te permite crescer. Estou procurando trazer à sua mente a ideia de que eu preciso me contentar, e isso vai fazer com que eu não lamente, mas eu também tenho que ter em mente que eu preciso avançar. Então eu vou ser contente, mas avançando, tá bom? Senão, estacionamos num lugar só, baseado num texto que não vai trazer essa ideia. Então, a simplicidade foi a vida que Jesus viveu. Quando falamos de simplicidade, falamos de Jesus, falamos dos seus discípulos e falamos de todos aqueles que servem a Deus, que deve aprender a simplicidade. A arrogância não cabe ao servo de Deus, a soberba não cabe ao servo de Deus, e tantas outras coisas que nos envaidece e traz-nos a ideia de diminuir alguém, isso não cabe ao servo de Deus. Por isso, essa lição vem trazer um alerta conclusivo, que diz: o 10º mandamento é um alerta aos discípulos de Cristo para cultivarem com
a imprescindível ajuda do Espírito Santo, o necessário contentamento que se expressa na gratidão ao nosso Pai Celestial por seu contínuo cuidado e provisão, com alegria e louvores ao Senhor. Tá difícil, louve. Tá fácil, louve. Tá faltando algo, louve. Tá com abastança, louve também. Porque quer comamos ou bebamos, somos do Senhor. E que possamos aprender com o Senhor a viver como cidadãos do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, nós estamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.